Olá, eu sou António Carmona Rodrigues, um grande apaixonado de motas desde sempre e a minha grande paixão é mesmo a Aermac e a Harley Davidson. E sejam muito bem-vindos à quarta temporada do Deixa Rolar. Regressamos com novos episódios, convidados muitíssimo especiais, e para este arranque de nova temporada temos um convidado verdadeiramente muito especial, muito conhecido de todos nós e uma grande figura pública da sociedade portuguesa. Falo de António Carmona Rodrigues. António, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, muito obrigado. É uma grande figura pública para todos nós e importante na nossa sociedade. O António é engenheiro de formação, foi presidente da Câmara de Lisboa, foi ministro, portanto agora é presidente das Águas de Portugal, um nome que dispensa apresentações. Muito obrigado pela sua presença novamente. Muito obrigado. Mas o que nos une aqui é outra coisa, que é a paixão pelas motas. O António é um grande apaixonado pelas motas e tem diz que não é coleção, mas para mim já é coleção, mas já vamos lá. António, como é que começa essa paixão pelas duas rodas? Pois, se calhar como as outras paixões na vida que não se explicam, não é? Sentem-se, mas não se explicam, não é? E desde cedo, e atenção que nem o meu pai, nem familiares meus andavam de moto, e portanto foi mesmo qualquer coisa que eu fiz outros desportos, mas quer dizer, às tantas a moto seduzia-me. Pronto, era uma paixão de facto de, por um lado, de despertar o interesse em conduzir, que uma máquina que no fundo diferente do automóvel, diferente da bicicleta, que tem motor, que andamos com a cara a apanhar vento e sentimos integrados no meio do ambiente, e portanto sempre tive essa sedução, essa paixão, essa curiosidade ao princípio, e depois essa paixão dura até hoje, felizmente. E portanto veio desde muito cedo, eu diria desde os meus 13, 14 anos talvez. A primeira vez que andou de moto, como é que foi? Foi uma moto emprestada? Já foi sua? A primeira vez que andei de moto foi nas férias. Eu devia ter uns 13 anos talvez, e havia já amigos nossos que tinham aquelas motoretas que se usavam na altura, uma Sash Minor, uma Solex. Lembro um amigo meu que tinha uma Honda de 3 velocidades automática, que portanto era fácil de guiar, porque não se tinha de meter as mudanças, eram automáticas. Mas a sensação era extraordinária, era aquela sensação que eu andei muito de bicicleta também, e mesmo andei bastante de bicicleta, mas pronto, aquela coisa de, por um lado, só estar na nossa mão o controlo da velocidade, da direção, do querer parar aqui ou acelerar ali, curvar para a esquerda, para a direita, quer dizer, essa autonomia que nos dava estar em cima de uma moto era uma sensação inesquecível. Exato, de liberdade única. É. Então, e depois calculo que tenha começado Sim, comecei a interceder junto dos pais, a pedir uma moto. Pois, não fui muito, não chorei muito por isso, mas quer dizer, o meu pai talvez tenha interpretado bem este meu gosto. E às tantas fez quase uma surpresa, tinha acabado de fazer 15 anos e tinha dispensado o 5º ano do liceu, que era uma coisa que hoje é o 9º ano, qualquer coisa. E a minha irmã era mais velha e tinha também nesse mesmo ano dispensado o 7º ano. Então ele resolveu-nos oferecer aos dois uma Vespa 50S, nova. Eu ainda me lembro de ir buscá-la à Gueirã, ali no Largo João Vaz, em Alvalade, uma coisa nova, uma moto nova, que era uma coisa... E portanto depois foi uma moto durante muitos anos da minha vida, fiz todo o meu curso com ela, todos os dias. Fiz todo o meu curso e a minha aprendizagem também. E a minha aprendizagem que contou muito. E eu devo dizer, portanto, estes 15 anos ainda tive 2 anos de liceu, mas na altura usava só a moto mais nas férias. Mas depois, quando fui para a universidade, é que o meu pai autorizou que eu trouxesse a moto, de facto, para Lisboa para usá-la no dia-a-dia. E os 2 meus primeiros anos, eu andei na Academia Militar, como aluno civil. Os 2 primeiros anos eram na Amadora, portanto eu vinha dali de Alvalade, em Lisboa, portanto todos os dias às 7h30 da manhã ia de Alvalade para a Amadora na Vespa. E isso foi a minha grande aprendizagem em 2 anos, porque uma pessoa aprende tudo aquilo que pode ser perigoso. Claro.
não só as condições do tempo, às vezes era muito frio, outras vezes era calor, outras vezes era chuva, mas depois é aquelas coisas que uma pessoa aprende, e eu costumo dizer, e, sem ofender ninguém, que uma pessoa, a primeira regra para andar de moto de uma forma segura é ser desconfiado. E eu aprendi muito com isso, porque, por exemplo, iam muitas vezes carros ou caminhonetas à minha frente que paravam e não tinham stops. Havia casos em que faziam um pisca para a esquerda e um para a direita, que é tudo isso que nós sabemos hoje, mas de facto era uma aprendizagem. Era uma aprendizagem e, portanto, a pessoa estar muito atenta, nunca tirar os olhos do ambiente que nós estamos a ver à nossa frente, e ao lado e atrás, etc. E estar atento a essas situações que, por mais esquisitas que possam parecer, elas ocorrem na realidade. E se uma pessoa não está atenta, pode ter problema. Portanto, foi uma aprendizagem. Esses 2 anos foi uma grande aprendizagem para o resto da vida. E como é que correu essa partilha de moto na altura com a irmã? Não, muito bem, muito bem. Ela guiava bem, mas guiava também só mais nas férias. Depois, quando trouxemos a moto para Lisboa, ela também chegou a levá-la para a Faculdade de Arquitetura, onde ela estava. Mas eu, como ia para a Amadora, era mais longe, tinha mais... Tinha primazia. Tinha primazia, exatamente, pelo critério da distância, talvez. Mas pronto, ela também tinha... O metro para ela, se calhar, resolvia o assunto, para mim não resolvia, não é? Portanto, naturalmente eu fui sendo o principal utilizador, sim. Mas nunca se deixou entusiasmar muito por cilindradas maiores? Como, depois... Sim, não, houve uma altura que, aliás, marcou muito, depois já lhe vou dizer, uma parte também da minha vida pessoal enquanto hobby, não é? Eu, para aí, com os meus 16 anos, apaixonei-me por uma moto. Que havia já, a minha irmã era mais velha, tinha um grupo de amigos mais velhos que eu, e na altura havia umas motas lindas de morrer, que eram umas motas que eram comercializadas pela Guerin, cá em Portugal, e que eram umas motas produzidas em Itália, numa associação italo-americana com a Harley Davidson. Eram as chamadas Aermacchi Harley Davidson, que foram produzidas ali entre 61 e 67. E esta moto, pela qual eu me apaixonei para o resto da vida, era uma Aermacchi Harley Davidson, 250 cm3, 4 tempos, e que tinha um barulho lindo e andava lindamente. Era tipo café racer, portanto tinha avanços, não é? Tinha um banco com uma baqueta atrás, tudo de origem. E de facto eu fiquei doido, tenho de ter uma moto destas. O que já na altura podia não ser fácil, porque elas já não se fabricavam, já não se vendiam, portanto já eram... Portanto, deixaram-se fazer em 67, portanto estou a falar mais ou menos eu em 71, 72 ou por aí. E, portanto, andei à procura de alguém que me quisesse vender uma em segunda mão e, ao fim de alguma persistência, consegui. Conseguiu. E pronto, ainda hoje sou apaixonado por ela. Mas essa moto depois começou a ser moto de dia-a-dia ou era uma moto só para uns passeios? Era mais para os passeios. Para o dia-a-dia eu cheguei a usá-la também para ir para a universidade, etc. Mas era mais para os passeios. Passeios e não só. Eu lembro-me em 76, veja bem, eu e um grande amigo meu resolvemos ir de Lisboa para Chaves na moto, numa altura que não havia autoestrada, portanto foi meio uma aventura ir numa moto daquelas que eu tinha acabado de montar na véspera, porque eu tinha, com esta minha procura deste modelo de moto, às tantas, a primeira compra que fiz foi, na realidade, de 2 motas. Era depois um amigo da minha irmã que tinha uma a andar e outra desmanchada, e eu comprei as 2 logo uma vez. E foi aí, como eu estava a dizer há bocado, que eu também descobri a paixão do meu hobby, que era depois restaurar motas antigas. E, portanto, adorava mecânica. Eu tirei engenharia civil, mas adorava, era, na prática, fazer mecânica de motas. E pronto, estudava aquilo e aprendia muito com um grande amigo meu que já faleceu, que era mecânico de motas ali em Colares, onde eu passei tardes a aprender com ele mecânica de motas. E, portanto, eu próprio depois me dediquei a restaurar a moto e tentá-la pô-la como ela era de origem, não é? Isso dá um prazer especial, não é? Um prazer muito especial. E esse gosto ficou para a vida também. E ainda hoje em dia sente essa faço necessidade? Hoje é mais manutenção. Eu já parei de restaurar motas, já não tenho nem mais espaço, nem tempo, se calhar. Mas pronto, não quer dizer que, se tiver tempo, ainda me dedico a restaurar mais uma ou outra. Mas pronto, é uma paixão, porque não é só pelo prazer depois de andar na moto, mas é também o processo em si de conhecer a moto, de ver, conhecê-la de forma a conseguir restaurá-la, não é? Isso é uma atividade, e não é só andar, é também Sim, claro. Toda a preparação. Alguma moto que lhe falte na sua coleção pessoal? Isso há muitas. Eu só tenho 12. Eu só tenho 12, não é? Isso há muitas lindas, sei lá, mas assim... Aquela, se lhe desse a escolher
Não, isso aí uma moto que gostaria de ter mesmo muito eu acho em casa. que em géneros diferentes há duas. Uma que era o Rolls-Royce das motas há 100 anos, que era uma Brough Superior. Como sabe, são motas que eram fantásticas, já não se vendem há muitos anos. Eu acho que agora, por acaso, quem ficou com a concessão daquilo foi até um tipo que vive na Áustria, acho que está a querer retomar isso. Mas pronto, as antigas, só para dizer, elas também, entre outras coisas, ficaram muito conhecidas porque o célebre Lourenço da Arábia, que dá origem àquele filme conhecidíssimo, Lourenço da Arábia, e o Lourenço da Arábia, ele próprio, o militar inglês que esteve ali no Médio Oriente, era um apaixonado dessas motos, ele teve 7 Brough Superiors. E é muito curioso, aliás, para quem estiver atento, o princípio do filme e o fim do filme, Lourenço da Arábia, são com cenas de motas. A primeira cena é a cena em que ele morre, num acidente de moto. Ele está a pôr a moto a trabalhar à porta de casa, num belo dia de primavera, mete os seus goggles, mete o óleo no cárter, aquela coisa toda, depois sai, e depois vê 2 miúdos a atravessar a estrada de bicicleta, e ele, para não acertar nos miúdos, vai para a valeta e morre. É a primeira cena do filme. E a última cena do filme é ele ir num sidecar, quando sai lá da Arábia, vai num sidecar para o aeródromo para apanhar o avião que o traz de volta à Inglaterra. Só para nós das motas é que notamos que a primeira e última cena de um filme destes não é por acaso que são com motas. Mas, portanto, uma Brough Superior é um sonho. Mesmo que seja de 1930 e tal, é uma obra de arte aquilo. Mas pronto, isso não é alcançável para a pessoa normal, assim, aquilo devem ser joias que se vendem em leilões internacionais. A outra, de outro género, mas sempre marcou muito ali nos anos 70, era uma Triumph Trident 6,5, que eram lindas, e também foram icónicas, pronto, bastante mais normal, mas era um modelo muito bem conseguido, Depois há as Yamas, as Ducatis, não é? As Ducatis também, que ao longo dos anos tiveram, e têm motas lindas. Eu aprecio muito, eu acho que tenho muitas motas daquele período que eu acho que foi o período mais bonito em termos de elegância, de design, tanto de motas como de carros, que é muito anos 60, fim dos anos 50, anos 60, em termos de concepção de design, é o período. Mas a Ducati foi daquelas, e é ainda daquelas que, estando já nós, muitos anos depois dos anos 60, continua a apostar muito no design. E isso, como costuma dizer, uma pessoa também come com os olhos, não é? Exatamente. E a parte estética, de facto, ajuda muito também. Destes modelos mais modernos, gostaria de ter assim alguma em particular para viajar? Nenhuma em particular, vamos lá ver, eu não tenho assim aquela opção, esta marca é boa, aquela marca. Hoje em dia, vamos lá ver, a moto mais moderna que eu tenho é uma BMW 650 de motor Rotax, que está impecável, mas já tem 25 anos. E eu ando, agora tem-me sido emprestada pela Yamaha, e eu agradeço, para fazer o SLS uma Tracer, que é uma luva a andar, mas a evolução tecnológica que houve de há 25 anos para agora é enorme. É enorme. Aliás, eu quando levo a minha BM à revisão, eles dizem, pá, coisa curiosa, isto é assim. Já não estou habituado. Já não estou habituados. Para mí é uma moto moderna. Exatamente. Mas a evolução é uma coisa incrível. Portanto, dentro das motas modernas, eu quase diria, são todas boas. Quase que são todas boas. Não, é difícil arranjar uma moto. É difícil dizer, não é? Sei lá, eu por idade e por tradição, enfim, sou mais sempre os nomes ingleses, as Triumph, etc. Pela outra história também de design, etc., mais as italianas, Ducatis ou outras marcas, Benellis, uma coisa assim. Mas devo reconhecer que, sei lá, as Hondas são todas um primor de tecnologia, de conforto e de segurança pronto, não sei, era-me difícil. Olha, ofereçam-me qualquer uma que eu fico satisfeito. Vamos aproveitar agora aqui fazer uma pausazinha na nossa entrevista para irmos à nossa rúbrica 20 à hora. A nossa rúbrica 20 à hora são 20 perguntas de resposta muito simples. Então, vamos começar. Capacete aberto ou fechado? Aberto. Que alcunha dá à sua moto? Neste caso, se calhar, tem várias alcunhas para as várias motos. É a minha pérola. É a minha pérola. Que estilo de moto prefere? De estrada. Claramente de estrada. O tamanho importa? O tamanho importa na base do conforto. Okay. Com ou sem pendura? Tanto faz.
Indiferente. É indiferente. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é? É a sensação de estar dentro do ambiente. E o que menos gosto? O que é que eu menos gosto? É difícil. Não consigo identificar nada que menos gosto. Costuma cantar dentro do capacete? Às vezes, aliás, vou-lhe dizer, cantei muito dentro do capacete, ainda na minha adolescência, em particular canções do Bob Dylan. Fartei-me de cantar canções do Bob Dylan a andar de moto. E costuma falar sozinho? Não, é cantarolar, talvez. Não, isso Falar, deixo para pensar. Falar sozinho, não. Depressa ou devagar? Nem uma coisa nem outra, quer dizer, nem uma coisa Ali um nem... meio termo. Não, meio termo, não, nem uma... exatamente. Devagar, quer dizer, não é suposto andar devagar, mas também andar depressa, não é? Para que andar depressa? Quer dizer, eu gosto de passear, vou dizer, mais em estradas secundárias, não é? Portanto, em estradas secundárias também não é para andar depressa, não é? Portanto, para andar depressa, que há muitos anos fiz o gosto em umas pseudo-corridas de motas antigas que havia no autódromo, onde eu cheguei a participar com uma das minhas. Pronto, aí para acelerar, acho que deve-se ir para o autódromo. A quem é que nunca daria boleia? A quem é que nunca daria boleia? Alguém que mostrasse medo de andar de moto. Automáticas ou manuais? Manuais. Já lhe entrou uma abelha para o capacete? Já. Já comeu um mosquito? Já. Já se queimou num escape? Já. Já deixou cair a moto para o lado? Eu acho que só uma vez parado, eu vinha cansado de uma viagem e parei assim num terreno arenoso e estava muito calor e eu parado, ela fugiu-me o pé de apoio e tombou um dos lados, mas estava parado. É um E na areia, não foi mal. É mais gasolina simples ou aditivada? Não, simples. Quem gostaria de levar consigo à pendura? Uau! Isabella Rossellini. Sozinho ou em grupo? Em grupo. Potência ou elegância? Elegância. Muito bem. Regressamos assim à nossa conversa. Nestes anos de experiência, ainda continua a usar a moto todos os dias, diariamente? Sim, uma pequena scooter, mas enfim. Mas ando... A Vespinha 50, que é uma moto, portanto, uma continua a andar de moto todos os dias é. e muito bem. Calculo que já tenha passado, vivenciado algumas peripécias ou alguns episódios caricatos. Lembra-se assim de algum em particular? Lembro-me, olha, nessa viagem que eu fiz com um grande amigo meu que infelizmente já faleceu, que fomos em 1976 daqui para Chaves, pensávamos fazer um dia e levámos 3 dias, mas como eu digo, eu tinha acabado de montar a moto na véspera e ele passou em minha casa, então António disse, está impecável, está tudo impecável. Não estava impecável, mas pronto, só demos por isso em Leiria, que o dínamo não carregava a bateria como deve ser, de modo que tivemos um dia em Coimbra, enquanto se tentava arranjar minimamente aquilo, e depois quando saímos fomos, na altura não havia telemóveis, e eu fui com ele aos Correios para ligar à minha mãe para ela não ficar preocupada, não é? Já não... e parei a moto à porta dos Correios de Coimbra, e no outro dia lá passei e lembro-me sempre dessa história. E fui com ele, fomos lá dentro aos Correios falar, depois saímos e estava um polícia a olhar para a moto. Assim, um polícia a olhar para a moto e tal. E ele depois olhou para nós e dizia, a moto é vossa? É. E ele com um sorriso diz-me assim, isto tem marca? Tem. Isto tem marca? Tem. Portanto, ela estava assim um bocado, como se diz agora, naked. Estava assim um bocadinho naked. E ele olhou para nós, isto tem marca? Tem, ainda tens de descansar. Nessa mesma viagem a Chaves, às tantas, foi cheio de peripécias. E às tantas, no terceiro dia, estamos a chegar a Vila Real. Isto tudo pelas estradas antigas, não é? E era um sábado à tarde. Estamos a chegar a Vila Real e, pá, a 500 metros, ou coisa assim, de entrar em Vila Real, temos um furo. Sábado à tarde, um furo. Bom, o que é que vamos fazer? Bom, levámos a moto à mão, entramos em Vila Real com a moto à mão e não é que por sorte, isto é incrível, por sorte, passado quase que uns 300 metros, havia uma oficina aberta. Havia uma oficina aberta, eu nem queria acreditar.
E cheguei lá, o homem estava super atarefado com muitas coisas, e tal. O que vocês têm? Tivemos aqui um furo e tal, ainda precisamos ir para a chave. Pois é, mas eu estou aqui muito aflito. E ele diz-me assim, você sabe arranjar um furo? Então não sei, dê cá a ferramenta. Dê-me a ferramenta que eu arranjei isso. Coisas que hoje não existem, não é? Sim, hoje não existe quem é que vai arranjar um furo, à antiga, não é? A tirar o pneu, a pressão de ar, encher, pôr no balde com água, onde é que está o furo e pôr o remendo. São coisas que já não existem. Não é? Tiro e põe novo. Tudo isso, imagino, faria parte do que eram as viagens antigas. Uma pessoa tinha de ir preparado para arranjar um furo, ou mesmo com uma roda suplente, ou uma câmara de ar suplente. Antes, imagino que para viajar, não é, a preparação era muito diferente do que é hoje. Hoje, esse tipo de problemas quase não se colocam. Uma pessoa leva o spray, se tem um furinho e mete o spray no pneu. Sim, e pouco mais. E pouco mais. Mas antes não, convinha levar um mínimo de ferramenta para o que der e vier. E ainda por cima com uma moto montada o dia anterior. Exato. Mas há assim alguma viagem que gostasse de fazer ou não? Sim, olha, eu já fiz, mas foi de carro. Tive a oportunidade de um grande amigo meu, que era mais dado a ralis de jipes e não sei o quê, fizemos uma aventura extraordinária em 2009, foi de Singapura até Macau, em 4x4. E passei por sítios incríveis onde gostava de fazer de moto. De Camboja, Vietnã, Laos. São sítios onde gostaria de lá voltar de moto. E, aliás, são países que eu fiquei impressionado pelos milhares de motociclos que hoje em dia as pessoas têm lá. É uma coisa incrível. Eu lembro na altura, informei-me que já o Vietnã tinha, na altura, a população era 85 milhões de pessoas. E os números oficiais, na altura, era que 25 milhões andavam de moto todos os dias. Hoje deve ser mais. Motas, estamos a falar de 125, sim. Aquela cilindrada pequena, mas acima dos 50. E já na altura, portanto, eram motas por todo lado e para todas as coisas. Era para levar a família, para levar os animais, as frutas, não sei o quê, moto, né? Tudo andava de moto ali a transportar tudo. Muitas vezes com sidecars feitos assim numa oficina qualquer, não eram sidecars de marca, eram coisas com duas rodas, uma chapa, uma coisa, está feito o sidecar. Sim, improvisado. Era mato isso, mato. Em termos de assim, azares, acredito que já tenha tido uma queda ou outra, mas nada de... Não, sinceramente, grave. Eu acho que a última que dei ainda tinha para aí 18 ou 19 anos. Pela verdade, não tenho assim, felizmente. Mas lembro que foi, e era daquelas coisas que, felizmente, hoje também já poderão acontecer muito menos, que era, por exemplo, de antes tínhamos muito medo do óleo nas curvas, o óleo na estrada. Sim. Os caminhões eram velhos, derramavam muito óleo dos travões, ou disto, ou do gasóleo, o que era, e se uma pessoa não estivesse atento, podia apanhar óleo. Eu lembro de um acidente desse. E as próprias motas também não tinham na suspensão, sistemas todos, não, né? As suspensões que têm hoje e tudo, não tem nada a ver. Até os próprios pneus. Sim, também, tudo é diferente. Mas eu lembro-me assim, e depois tive um outro que foi, olha, quando ia para a Academia Militar, em 74, assim ali ao pé da buraca, que também é daquelas coisas, lá está, por mais experientes, era uma reta, estava uma caminhonete de passageiro a largar passageiros, portanto uma pessoa via que não vinha ninguém, há um carro à minha frente que faz sinal, e passa a caminhonete, e eu vou a seguir. E quando vou a seguir, há uma senhora que se atravessa à frente da caminhonete para atravessar a estrada, sem olhar. É que nem espreitou. Atravessou-se assim, eu quando dei por mim estava em cima dela, não é? Pronto, felizmente não foi nada de grave, mas pronto. Mas lá está, é mais uma daquelas situações que a pessoa não está à espera, até porque à minha frente tinha passado um carro e portanto era natural que alguém estivesse com atenção e pronto, mas fiquei, lá está, ainda passei a ser mais desconfiado, como estava a dizer há bocado, nestas situações. Exato. Os seus filhos também já utilizam moto? Duas das minhas filhas sim, e o meu filho ainda não. Mas duas das minhas filhas fizeram também todo o curso em scooter, assim. Portanto, e gostam de andar, e andam no dia-a-dia, assim. Também usam no dia-a-dia. É verdade. Há bocado também estávamos a falar de que teve uma experiência na competição. Sim. Foi há uns 30 anos. Há 30 anos reeditaram um pouco corridas de motas antigas. Não eram, quer dizer, era a sério, porque uma pessoa tinha de fazer exame médico, tinha de ir devidamente equipado e tinha de saber lá aquelas coisas, tinha de ter a acreditação da Federação, tudo isso. Não era muito a sério, porque aquilo era a brincar, salvo seja, eram motas de todo o género
e feitio, não havia cá classe, íamos estar todos para acelerar. E organizaram-se várias coisas ali no autódromo, em particular, no cartódromo de Braga, onde chovia sempre. Depois, num circuito urbano ali em Albufeira, no Algarve. E mais aonde? Era Algarve. E depois também na Figueira da Foz. Também na Figueira da Foz, aquele perímetro ali de coisa. E eu fui a todas, com uma das minhas também, mas era giro. Esse gosto pela competição foi também por intermédio de algum amigo que o desafiou, ou foi para experimentar, a curiosidade? Sim. Não, eu tinha amigos que correram mesmo, não é? O Manel Santos, por exemplo, que era sobrinho do Francisco Santos dos carros, esse correu em Kawasaki, esse correu a sério, não sei o quê, e pronto, tinha amigos que corriam, mas não era tanto por isso, era mais a curiosidade de experimentar, não é? A curiosidade de experimentar. E de facto, por exemplo, quem nunca andou no autódromo, seja de carro ou de moto, mas particular dentro de moto, é completamente diferente. Uma pessoa estar lá dentro do estar cá fora. É completamente diferente. O ver por dentro, o relevo, as curvas, etc., não tem nada a ver com o ver na televisão. Não é? Exato. E, portanto, foram experiências. É uma experiência mesmo para quem anda de moto, quando tem a experiência de andar num autódromo, é completamente diferente. As noções é tudo diferente. Não é? Foi mais pela experiência, não propriamente para ser corredor. Foi uma experiência, foi que um ano? Foram, eu acho que ainda foram 2 ou 3 épocas seguidas. Foi ali 93, 94, por aí. Qual é o melhor conselho que se pode dar a quem anda de moto? É ser desconfiado. Desconfiar sempre. É ser desconfiado. Porque a moto é um grande prazer. Mas, pronto, obviamente que os riscos são maiores do que andar de automóvel, não é? Claro. E, portanto, há que, como eu digo, essa experiência, há que ver sempre qualquer coisa, se o carro da frente tem os stops a funcionar, se não. Uma pessoa vai dizer, olha, parou de repente. Porquê é que parou de repente? Não importa. Parou de repente. Exato. E se nós não estamos atentos àquele parou de repente, às tantas estamos em cima dele. E, portanto, o andar de moto, de facto, para quem gosta, é um prazer enorme, mas temos de estar sempre muito atentos e, portanto, nem uma fração de segundo podemos perder a atenção. E depois é isso, é desconfiar destas coisas. Olha, vou entrar na curva, é uma curva fechada, não a conheço. Sei lá o que é que está a meio da curva. Pronto, é preciso ter algum cuidado. Exatamente, portanto, já sabe, sempre desconfiados. O nosso tempo voou, chegámos ao fim da nossa entrevista. Tenho aqui um brindezinho muito obrigado. Um dos nossos patrocinadores, a Maravilha, Liquimoli. maravilha, muito obrigado. Quanto a nós, foi um prazer voltar a estar convosco. Marcamos encontro para daqui a uma semana, aqui no local do costume, na Bola TV. E já sabem, até lá, deixa rolar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Domingos. Olá, eu sou o Nuno Barradas, responsável pela Escola de Pilotagem da Honda. Bem-vindos à nossa rúbrica de segurança. O que se passa numa moto passa-se do lado esquerdo. O que é que eu quero dizer com isto? Entra e sai numa moto pela esquerda, transporto a moto desligada pela esquerda. Arrumo o guiador para a esquerda quando a moto está no descanso lateral. E uma moto tem guiador, não tem volante. O volante tem um carro, um caminhão, um trator. A moto, a bicicleta, o Moto 4, o veículo que o tenha, tem guiador. E dizia eu que arrumo o guiador para a esquerda. Se eu deixasse o guiador para a direita, mal, uma rua a descer, um carro que lhe dá um toque, até uma ventania grande, seria possível de pregar com a moto no chão. Então, se eu rodar o guiador para a esquerda, a moto está presa. A moto tem 2 descansos, tem o descanso lateral, tem o descanso central. Então, pôr a moto no descanso central. Guiador a direito, moto a direito, tiro o descanso lateral, carrego, sentir os 2 pezinhos do descanso central e pressiono. Bom, não é importante quando está no central o lado para que deixe o guiador, poderei deixar para a esquerda para poder trancar a direção. Tirar a moto, um toque para a frente, travar com o travão da frente e se há uma série de coisas para a esquerda, há uma coisa para a direita. Quando eu tiro uma moto do descanso ou quando genericamente a estou a segurar, dou um toque para a direita para a moto cair para cima de mim. Claro que no seguimento deixo a moto em descanso lateral.